Professor Ednardo Júnior, professor de Ciências Humanas, e hoje nós vamos ter aqui um bate-papo bem rápido sobre a Primeira Guerra Mundial. Agora vamos ver alguns dos problemas que atingia as nações europeias no início do século, no final do século XIX e início do século XX, né? Problemas esses que foram culminar na eclosão desse conflito de nível mundial que começa em 1914 e tem fim em 1918, tá certo? Um dos primeiros problemas é a questão da partilha da Ásia e da África. É a questão da neocolonização. Os países líderes, né, os países ricos da Europa, nesse período final do século XIX, eles pegaram a África e parte da Ásia, principalmente ali na região do Oriente Médio, dividiram os territórios e começaram um processo de nova colonização. Por isso que nós temos aqui o nome de neocolonização, vem novo modelo colonial. Na realidade, o interesse dele não era trazer nenhum tipo de civilização para lá, mas absorver dessas nações africanas e asiáticas os recursos naturais que eles tinham, bem como os recursos humanos também, para engrossar a força de trabalho perante o grande avanço da industrialização nos países da Europa, principalmente Inglaterra, que vem iniciar esse processo de revolução industrial. Então, assim, no século XX havia também uma forte concorrência comercial entre esses países, principalmente na disputa pelo mercado consumidor. Essa divisão, nem todos os países participaram dessa divisão e houve algumas discórdias entre eles. E ao mesmo tempo nós temos aqui uma corrida armamentista. O que acontece? Os países ricos, os países imperialistas da Europa, começaram a se armar um poder de fogo cada vez maior. Só para a gente ter uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, nós começamos a observar um poder de fogo que nunca tinha sido visto antes em outras guerras. Surgiram armas, por exemplo, armas de repetição, aquela arma que tem mais de uma bala, mais de um tiro, que até então, nas guerras passadas, utilizavam-se armas de fogo, mas para cada tiro precisava recarregar aquela arma. E aí começa a surgir alguma dessas armas novas, o uso do avião, o uso do tanque de guerra, a troca dessa cavalaria, porque as guerras anteriores tinham uma cavalaria, a troca dessa cavalaria pelo o carro, tá certo? Dentro dessa nova metodologia de guerra. Então, algo muito moderno. O estopim dessa guerra, ou seja, o início dessa guerra, foi o assassinato do príncipe Ferdinando, né, príncipe austro-húngaro, mas assim, digamos que ele foi a gota d'água, ou então a desculpa para iniciar o que há tempo já existia, né, um certo conflito entre essas potências que estavam extremamente armadas, a fim de se defenderem, mas ao mesmo tempo querendo cada vez mais conquistar maiores espaços. E a guerra poderia ser uma forma de aumentar o seu local de atuação, e aí eu estou falando uma questão comercial, porque à medida que se produzia mais dentro do processo industrial, eu também precisaria vender os meus produtos. Então eu teria que ter vários parceiros comerciais. Enquanto mais locais esses países pudessem chegar, quanto mais longe eles pudessem chegar, melhor seria para a economia desses países. Apesar do nome desse conflito ser Guerra Mundial, no caso Primeira Guerra Mundial,
ele é um conflito que ele não vai acontecer em todos os continentes. Os conflitos propriamente dito, as batalhas propriamente dito, vão acontecer dentro do território é, território europeu, ok? Há uma divisão dessas forças, então eu vou ter vários países nesse conflito, por isso é que ele vai ser um conflito a nível mundial, tá certo? Há uma divisão, a Tríplice Aliança, que ela é formada inicialmente pela Hungria, a Alemanha, depois vai chegar outros países, como a Itália, o Japão também vai fazer parte desse grupo. Já a Tríplice Entente, que foi o grupo vencedor, ele é formado, né, pela França, a Rússia, Reino Unido, depois vai ter entrada dos Estados Unidos também nesse grupo. O Brasil também teve participação nesse conflito, não a participação, digamos assim, direta no combate, mas o Brasil ele enviou para lá medicamentos, né, para ajudar esses países, e enviou enfermeiros. Então o Brasil ele teve uma participação mais, digamos assim, um pouco é, nos bastidores, pode-se assim dizer. Ele não travou uma luta direta. Isso aconteceu apenas na Segunda Guerra Mundial, mas é uma outra história que a gente vai conversar sobre isso um outro dia. Só em 1917 é que os Estados Unidos ele entra no conflito, entra pelo lado da Tríplice Entente, mas essa entrada dos Estados Unidos é crucial porque depois da entrada dos Estados Unidos, a, a Tríplice Entente ela passa a ganhar esse conflito, há uma força a mais nesse conflito. Depois disso aí, depois dessa derrota, foi feito um tratado, o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes ele tinha a função, tinha a necessidade de punir aqueles países que foram condenados como principais motivadores desse conflito. A Alemanha foi um dos países mais punidos, tá certo? Ela teve o seu exército resumido, teve um controle também da indústria bélica, né? A produção de armas foi controlada. Ela perdeu também a, a, a autorização para ter uma frota aérea, foi proibido também, fora algumas áreas, tanto dentro da Alemanha, como áreas que elas tinham fora da Alemanha, também foram pagos aos países vencedores, a fim de ressarcir esses países pelos danos da guerra. Assim, essas punições que foram feitas à Alemanha deixaram o país numa crise econômica muito grande, deixando também a população descontente com o que tinha acontecido, fazendo com que esse fosse um dos grandes motivos para o início da Segunda Guerra Mundial. Mas aí nós vamos conversar sobre isso em uma outra situação, em um outro momento, tá bom? Por hoje ficamos por aqui. Assim encerramos por hoje. Espero ter contribuído aí no aprendizado de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.